Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite de salvação a todos. Estamos começando a web rádio Sua Hora com Deus. Já estamos ao vivo pelo Facebook. Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Já estamos aqui também, amados, com a nossa entrevistada de hoje. Glória a Deus, nossa irmã Joeline de Mira Martins. Glória a Deus. Junto aqui também com Ivonaldo Ferreira, cooperador. Glória a Deus. Ivonaldo, salve os irmãos aí, trazendo suas felicitações. E depois já, Joeline também, salve os irmãos. Que Deus abençoe a todos. Vai entrando em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus a todos que estão na live. A paz do Senhor, irmã Jô. Amém, irmã Joeline, Pai do Senhor, pastor Fernando. Motivo de alegria, né, poder hoje contar com mais uma convidada, né, uma grande mulher de Deus, a qual faz parte do nosso ministério, né. Já quero deixar aqui ao vivo aqui o meu abraço ao esposo dela, meu grande amigo Rafael, muito gente boa. E todas as vezes, já enfatizando que todas as vezes que eu vou visitá-los na casa dele, sou muito bem recepcionado e eu glorifico a Deus pela vida da irmã Jô e do irmão Rafinha. E que Jesus venha abençoar cada dia mais o ministério da serva do Senhor. E que nós venhamos aprender, né, um pouquinho mais, experiências espirituais com a irmã. E que seja um podcast para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Boa noite a todos. Joeline, fica à vontade, salve os irmãos. Boa noite, sou da Igreja Papai Senhor. Quero dar uma boa noite para os irmãos que estão na live e agradecer por tudo, né? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, aqui existe uma regra, tá? E o que ela puder nos responder, vai nos responder. E o que ela não puder, a gente vai respeitar. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Porque muitas das vezes, né, queridos, nós conhecemos a pessoa, convive, mas não conhece a sua história. E a história de um homem ou de uma mulher faz muito parte do seu chamado e do seu ministério, né? Mesmo de nós que estamos aqui nessa noite, nós viemos cristão ou nascemos cristão. Houve um encontro nosso com o Senhor Jesus Cristo e Ele transformou a nossa vida. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Eu quero fazer a primeira pergunta a Joeline. Você é de que lugar, né, no Nordeste? Eu sou do Pernambuco. A cidade que eu nasci foi Palmares e a cidade que eu morava foi Ribeirão. Pode falar bem no microfone, pode tirar o microfone se quiser. Pode colocar mais perto. Glória a Deus. Mas quanto tempo Joeline está já em São Paulo? Aqui, eu estou aqui desde 2012. Bastante tempo, né, irmãos? Desde 2012. Perguntando também, você tinha outra religião, frequentava outra religião, né? E o que levou, o que fez você ir a Cristo e qual foi, né, a forma que você chegou até Jesus, encontrou Jesus,
né? E tem prosseguido ainda no andamento do seu ministério. Eu conheci Jesus. Na verdade, a família do meu pai, eles são da igreja já, desde quando eu era pequena que eu conheci eles. E quando eu conheci Jesus, que eu lembro, eu já fui primeiro da igreja católica, né? Eu fazia catequese, morava com a minha mãe e comecei a frequentar. E quando eu estava quase perto de me batizar lá, né, para comer a hóstia, essas coisas, aí minha tia Cissa, o nome dela era Cissa, ela estava bêbada. Aí eu lembro de ter a rua que minha mãe morava. Minha mãe morava na rua 18 e a igreja era na rua 17, que lá é comum. Aí ela estava bêbada, nesse dia eu estava com ela, e nós ia em algum lugar, e ela viu a igreja e entrou dentro. Quando ela entrou dentro da igreja, aí eu senti uma presença muito boa. E foi na hora que já estava perto de fazer o apelo, tudo. Aí eu aceitei Jesus, só que eu estava na igreja católica já. Só que eu, na minha mente, eu pensei que era tudo uma igreja só, né? Como eu tinha uns 8 anos por aí, eu não entendia isso de igreja, que tinha diferença. Aí quando eu cheguei e eu aceitei Jesus, minha mãe não concordou de eu ter ido para a igreja evangélica, que eu era de outra igreja. E ela ficou muito brava, ela não queria que eu fosse para a igreja. Aí mesmo assim eu fiquei com aquilo ardendo dentro de mim. Eu falei, mas eu quero ficar na igreja, eu quero. Aí até que o pastor foi lá, conversou com a minha mãe, falou que ia cuidar direitinho, tudo. Aí eu fui para outra igreja, né? Quando foi no dia lá, que era dia de sábado. Aí quando eu cheguei lá, eu falei que eu era da igreja, evangélica, tudo. Aí eles falaram assim que eu não podia ficar lá mais, que eu estava servindo a outro Deus. Só que eu não entendia na minha mente. Aí eu fiquei aquilo muito tempo na minha mente. Falei, mas por que eu não posso ficar lá? E eu fiquei abatida por causa disso, né? Aí eu saí de lá, não fui mais, mas eu continuei indo para outra igreja. Aí foi assim que eu fui conhecendo a Jesus. Glória a Deus. E aí, quando chegou aqui para o estado de São Paulo, você estava firme com Jesus ou estava afastada, congregada em outro lugar? Quando eu cheguei aqui, eu estava afastada. Aí eu vim para ficar na casa do meu pai. E eu comecei a ir para a igreja, mas eu ia aqui na Laje e ia por ir, só para ir mesmo. Só isso, mas eu estava afastada. Estava afastada, né? Então é assim, né, irmãos? Você já viu a primeira parte aí. Perdão. Que lá no Nordeste, principalmente naquele tempo, né? Quando você decidia ser evangélico, você era repudiado pelos pais. Eu já ouvi muito testemunho assim, né? De quando o filho aceitou a fé em Jesus Cristo, ser repudiado porque para outras religiões do Nordeste ali, os cristãos, né? Eles eram tidos como beato, como louco, colocavam diversos apelidos nos cristãos. Então, uma pessoa, quando ela aceitava Jesus, a própria família se levantava contra ela, né? Era mais ferrenho. Mas nós vemos também que nos dias de hoje não é diferente. Quando as pessoas aceitam Jesus, irmãos, logo a incompreensão familiar, ela chega, né, na vida da pessoa. E ela aceitou Jesus muito nova, aos 8 anos de idade, e tinha em mente, né, que todos os caminhos levavam a Deus. Eu não vou falar religião, porque o Evangelho não é religião, né? Cristo não é religião, né? Então, ela achava que todos os caminhos levavam a Deus e conheceu o Deus verdadeiro, né? O Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cooperador Ivonaldo, quer falar alguma pergunta para ela, fazer alguma pergunta, fica à vontade. Irmã Joeline, assim que você chegou aqui em São Paulo, você passou por várias igrejas, ou você chegou já congregou logo lá com o pastor? Como é que foi a sua chegada aqui?
se você teve muita dificuldade de se encontrar e se você já se encontrou ministerialmente. Quando eu cheguei aqui, eu comecei para a igreja com meu pai, né, que ele era presbítero na época, era do pastor Celso. Eu comecei indo para lá, aceitei de volta Jesus, né, na minha vida, reconciliei. Aí entrei no grupo, tudo direitinho. Aí foi acontecendo, aí virei líder das crianças e depois eu me afastei por causa de algo que aconteceu, que eu não posso falar agora. Amém, fica à vontade. E aí foi tempo que eu saí da casa dele, passei uns 3 meses por isso só. Saí da casa dele e fui morar na casa da minha prima. Da casa da minha prima eu fui para a casa da outra prima minha que me acolheu, que eu queria voltar por causa desse algo que aconteceu. E comecei a ir na Late, mas eu ia só fazer visita, entendeu? Aí depois eu conheci o Rafa, aí foi que o Rafa me levou para a igreja, aí eu fiquei lá até hoje. Glória a Deus. Está no ministério desde 2013, né? Final de 2013. Glória a Deus. Glória a Deus. Desde 2013. Quantos anos, pastor? De 2013 para cá são 9 anos, né? Bastante tempo. Mas já está aí uma coisa que eu, pelo menos, não sabia, né? A Joeline já chegou a governar um grupo de criança, né? Já chegou a liderar aí um grupo de criança, né? Na igreja. Glória a Deus, porque a Jo ainda não tem cargo no ministério, mas tem um chamado muito forte, né, irmãos? Havia alguns impedimentos e Deus ele entrou em ação. Um deles, o casamento, né? E casou, se legalizou para ficar livre para fazer a obra de Deus e o querer e a vontade de Deus, né? João, eu quero perguntar assim, né? Sua infância, alguma coisa da sua infância aí que marcou a sua história? De bom ou de ruim? O que você quiser falar, fica à vontade. Uma coisa que marcou. Deixa eu ver. Que marcou assim. O que aconteceu quando eu era pequena, eu vou falar assim. Para mim chegar até onde eu cheguei hoje, aconteceu muita coisa. Eu fui criada com meus avós. Eu fui criada com meus avós, meu avô faleceu, eu fui criada com a minha avó. Ela continuou comigo e quando foi uma certa idade, eu acho que eu tinha uns 5 anos, ela me mandou para um engenho, né, que era meu pai morava lá na época, antes dele vir para cá. E lá eu sofri muito, né, sofri muito lá com meus tios, tudo, com a minha prima, queria fazer várias coisas. Mas isso não... Aí depois eu voltei para casa da minha avó foi me buscar, porque eu chorava muito para ela me buscar. E eu pensei que eu ia voltar e ia morar com ela. Mas não, aí ela me devolveu para minha mãe, que eu não tinha sido criada com ela, não tinha sido costume, mas era uma coisa também que eu cobrava, que queria ser criada com ela. E eu fui morar com ela, já tinha 5 anos, e ali foi momentos bons, momentos difíceis também, né? Mas eu agradeço a Deus de hoje eu ser da forma que eu sou. Às vezes, quando nós é criança, nós não entendemos, né? Mas quando nós cresce, que amadurece, aí nós entende que tudo que os nossos pais, nossa mãe, assim, pai, faz é para o nosso bem. E hoje que eu venho entender o que ela fez por mim. Só que eu fui crescendo e eu era uma pessoa muito difícil. Tipo, eu levava muito rancor, eu guardava tudo para mim. Forte, né, Ju? Tá vendo? É a parte que a gente fala aqui, irmãos. A programação é assim, né? Aqui é tudo ao vivo. E as pessoas veem as pessoas hoje, onde elas estão, onde ela chegou, mas não sabem a história. Então,
Eu estou entendendo, em nenhum momento você chegou a conviver com seu pai e a sua mãe juntos, né? Não. Sempre separado. Isso torna, né, irmãos, a infância conturbada, né? Foi criada pelos avós. Poderia tomar outros rumos, né? Poderia tomar outros rumos. Tem parte que ela não pode contar, que a gente sabe um pouco, tanto eu como a minha esposa, né? Mas é a regra do programa que a pessoa fala só o que pode. Uma história muito sofrida, né, irmãos? E hoje a gente vê que convive com ela uma vencedora, né? A Joeline venceu. Glória a Deus. Está vencendo, está lutando, né? Constituiu família, tem seu esposo, né? Aguarda uma promessa, né, do Senhor, que é um filho. Eu creio que o Senhor ele vai dar, né? Foram muitas fatalidades na história da Joeline, na verdade, né? E é assim, perguntando aqui, né, Ju, que não conseguiu concluir um pouco, porque se emociona mesmo quando a gente volta lá atrás, né, irmão? E quando você volta, o seu passado muitas das vezes te machuca. Não porque ele faz parte de você, é porque você lembra do seu sofrimento, né? Vem tudo na mente, né? Tudo que você passou, tudo que você enfrentou, e assim por diante. Concernente aos seus irmãos, tudo do mesmo pai, mesma mãe? Quantos irmãos você tem? Eu tenho 4 irmãos homens e tenho 2 irmãs mulher. E tenho uma irmã mais velha do que eu, que é parte de pai, né? Que eu vim conhecer ela agora há pouco. E juntando meus irmãos da parte da minha mãe, eles tudo foi criado com ela. E isso que eu, como eu fui criada com a minha avó, eu ia para a escola e eu questionava, eu queria tanto chegar em casa, e minha mãe morava em Engenho, essas coisas, e minha irmã morava na cidade, eu falava assim, meu Deus, eu queria tanto chegar em casa e ver minha mãe ali, né, vir me buscar, por que ela cria meus irmãos, por que ela não cuidou de mim da mesma forma, onde um come, todos comem, é isso que eles falam lá. E eu questionava isso muito quando eu era pequena, eu sempre tive maturidade para isso, né, de questionar essas coisas e perguntava para Deus. Por que ela não me criava? Será que é porque ela não gostava de mim? Será que é porque ela não morava com meu pai? E eu não entendia. E ela, né, depois que ela veio explicar que era meus avós que queriam cuidar de mim, porque gostava muito de mim, tudo, que ela tinha sofrido muito, aí foi que eu vim entender, fui crescendo, fui entendendo. Aí, da parte da minha mãe e meu pai, só tem eu, e os outros 6 é tudo de um pai só, né? E quando eu fui morar com ela, meu padrasto cuidou muito bem de mim, registrou, fui para a escola que eu não, estudei, mas acabei tendo 2 registros e agora há pouco que veio acusar, né? 7 anos atrás que eu estava resolvendo isso. Mas ainda me enrolei já. Sobre registro. Aí eu comecei a estudar, meu padrasto criou um registro para mim, que nós não sabíamos que tinha outro. E eu comecei a estudar lá, né? Ele pedia, né? Para nós sobreviver lá, ele ia pedir no Recife para dar de comida para nós. Padrasto. Isso. E às vezes ele passava 2, 3 dias, minha mãe ficava preocupada. E eles dois eram uma pessoa que eles brigavam muito, mas ele nunca deixou nós passar fome nem nada. Depois de grande, já que eu fui morar com ela, e eu fui crescendo ali, eu fui entendendo como que era o sofrimento dela, né? E depois eles chegaram a se separar, e ela ficou sozinha, com os meninos tudo pequeno, e eu ajudava ela. Foi assim. A responsabilidade, então, chegou mais cedo, né? E é a situação que acontece, né, irmãos? Quando você passa um processo na sua infância,
Ontem eu estava ali limpando o campo ali, os meninos jogando, eu limpei para eles jogarem mesmo. E aí um amigo nosso chegou ali e disse assim, e aí, pastor, tá dando geral aí? Eu falei, irmão, eu tô limpando aqui. Meu maior prazer é ver as crianças brincar, né? Eu disse porque você vê do jeito que eles estão aí, eu não tive essa oportunidade, né? Era raro eu ter uma oportunidade tal qual aquela, né? Então, por isso, hoje, sempre eu estou batendo essa pedra, não, deixa os meninos brincar, deixa os meninos livres, porque é muito ruim, a criança ela tem que ser criança, né, irmãos? Mas a fatalidade faz você ter responsabilidade cedo e você adquirir a imaturidade na força. Então, o padrasto, né, muito esforçado, ajudou a cuidar de vocês. E a dificuldade, então, muitas das vezes era extrema, né? Era extrema. E é o que acontece hoje também, irmãos, no estado nordestino, Piauí. O Piauí até hoje passa por isso. É o lugar de mais índice de fome do Brasil, prostituição infantil e assim por diante, né? Se segue. Mas Deus, Ele é fiel em ter resgatado muitas crianças também e como muitos adultos. Aí, Ronaldo, mais alguma pergunta? Fica à vontade. Som. Aqui é tudo ao vivo. Amém? Então, eu ouvindo um pouco da história da Jo, eu confesso que eu fiquei impressionado com um pouco que ela falou, porque eu frequento a casa dela desde que eu cheguei aqui em São Paulo, mas agora eu estou conhecendo a irmã Jo agora. E confesso que os momentos em que ela falou aqui, que talvez as pessoas que estão aí na live não estão conseguindo enxergar, mas ela está bastante emocionada e muitas das vezes chega a chorar e me causa uma certa comoção também por ela. Nunca imaginar que ela teria passado por isso, mas eu fazendo uma autoanálise aqui agora, falando da história dela, ela aceitou o Senhor, ela confessou o Senhor com 8 anos de idade. Amém? Para vocês verem a importância de confessar o Senhor. Quando a Jo confessou o Senhor, a mão já se estendeu, essa aqui é minha, vou proteger. E Ele tem te guardado, Jo. Ele tem te guardado e protegeu e vai proteger mais ainda, e vai prosperar mais ainda na sua vida. Principalmente espiritualmente. Amém? E conte com as minhas orações, com a minha amizade. E fazendo essa pergunta, vamos lá. Se você pudesse voltar ao seu passado, o que você mudaria? O que você teria feito diferente? Se eu pudesse voltar ao passado hoje, eu ia falar isso para minha mãe. Está descarregado aqui também. Vai ter que compartilhar essas 3 aqui. O microfone descarregou, né, irmão? Não, tá. Pode falar, Jo. Se eu pudesse voltar ao passado hoje, eu ia valorizar a minha mãe, porque quando nós é pequeno, nós não entendemos, nós só vamos entender quando nós crescemos, né, o valor que uma mãe tem na nossa vida. Foi uma guerreira, né, Júlio? Depois que a gente se torna adulto, que a gente vai ver o tanto que os nossos pais sofreram, né, e padeceram por nós, né? E você vê que algumas histórias aqui, elas se entrelaçam, se batem, né? Eu estou vendo a Jo entrar em partes aí, que é partes também que eu passei, né? E eu vi também meu pai, meu falecido pai, fazer despeito do coração para eu estar aqui hoje, né? Mas assim, Jo, perguntando ainda se chegou a passar fome extrema mesmo, aquela fome mesmo do Nordeste, aquela fome que passa forte na televisão, aonde nós vimos um vídeo recente, 2 anos,
que numa casa ali, irmãos, a repórter chegou para entrevistar e a comida que tinha na casa era farinha e sal. E ali foi mexido a farinha e o sal. E a repórter foi experimentar, demorando passar o prato para a menina, irmãos. E a menina tomou o prato da mão da repórter, porque a fome era extrema. E se tem uma coisa que abate o ser humano, é a fome. É isso que eu queria que você falasse. Você já passou fome extrema mesmo. A minha mãe, quando nós fomos morar com ela, quando eu fui morar com ela, entretanto, eu nunca tinha passado necessidade assim, porque eu morava com meus avós, eles não deixavam faltar nada para mim. E quando eu morava também no tempo, na casa dos meus tios, também não faltava. Mas quando eu fui morar com a minha mãe, que ela ficou sozinha, a gente passou muita necessidade sim, chegar ao ponto de não ter nada para nós comer, nem para meus irmãos. E de ela, ir pedir para alguém, poucas pessoas sabem aqui, eu acho que eu contei só para a Camila e para o Rafa, que não tinha nada na nossa casa, e eu cheguei aí pedir com ela, né, para dar de comida para meus irmãos. Forte, né, irmãos? E isso acontece até os dias de hoje. Só passa, irmão, só sabe quem passa, né? A dificuldade extrema, né? Perguntando a Jo aqui, muito forte, né, irmãos? A história da Jo é muito forte, né? São partes muito fortes e partes de bastante dificuldade, né? Fora sua mãe, fora sua avó, que você morou, teve alguém ou outra pessoa que você ainda criança se interessou em levar você embora para morar, porque quando acontece sempre aparecem outras pessoas, né? Pede a criança, né? Alguém se interessa pela criança e muitas vezes a gente não sabe a intenção da pessoa, mas chega a pedir a criança, né? Em casais ou alguém até só pede aquela criança para levar embora, né? E muitas das vezes acontece isso e vai gerar outras fatalidades, né? Outros processos. Alguns vão para o orfanato, né? Outros vão ser usados na prostituição infantil e assim por diante. Chegou a passar alguma fase dessa que alguém pediu você para sua mãe querer te levar embora e assim por diante? Não. Sempre ela falava assim que ela podia passar o que passasse, mas ela não queria largar os filhos dela. É guerreira, né, irmãos? Que hoje você vê as mães largando os filhos por muito pouco, na verdade. Ju, eu queria saber de uma das experiências sua com Deus que te marcou, né? Marcou seu ministério, e isso sempre vem a fluir no seu coração, né? Que o nosso Deus é um Deus que ele dá experiência ao homem, né? E quando o homem ele passa a ter uma experiência com Deus, ele não se torna mais a mesma pessoa, né? Ele vai atingindo graus e escalas espirituais. Uma experiência sua com Deus. Uma experiência minha com Deus. Aqui ou lá no Pernambuco? Pode ser lá no Pernambuco, depois pode estar aqui também. Uma experiência lá. Eu não sei que isso foi bem uma experiência, mas a minha mãe, ela foi morar com um homem e ele tinha um baú e eu tinha muita curiosidade de saber o que tinha ali dentro. E eu era muito terrível, só Deus sabe como que eu era. Aí eu falava assim, ai Deus, eu queria tanto que esse homem saísse dentro de casa, que eu queria saber o que tem aqui dentro. Aí sempre ficava de cadeado, e onde ele ia, ele levava essa chave.
Aí eu falei assim, ai, como que eu vou abrir isso? Aí eu peguei a faca, né? Peguei a faca, o coisa da faca assim, abri. E quando eu abri lá, tinha um monte de coisa de mulher, sabe? Veste de mulher. E tinha um monte de agulha, assim. E eu falei assim, mas por que isso tá aqui? Só que eu não entendia o que era orar e eu também não entendia o que era repreender. E ali eu falei assim, será que isso é macumba? Aí eu comecei a repreender, comecei a orar, pedir para Deus para livrar o útero daquela mulher. E eu fui orando. E volta e meia, quando eu penso assim, aí sempre isso vem na minha mente. Lembra aquilo que aconteceu assim? Aí hoje eu vejo isso como foi uma experiência que Deus me deu ali. Porque era um monte de... Não sei o que pode falar. Pode falar? Era um monte de calcinha preta, vermelha, branca. Tinha umas 5 ou 7. Tava cheia de agulha no fundo dela, sabe? Aí eu comecei a orar ali. Aí eu tirei todas as agulhas e atrás de casa lá tinha como é, aquelas fossas que faz, sabe? Que o banheiro é no lado de fora e faz a fossa também, né? Aí tinha um buraco, aí eu orei a Deus, pedindo a Deus para repreender aquilo e joguei aquilo dentro do buraco. E depois ele foi procurar saber, só que eu não falei. Até hoje eu não falei para ele que tinha sido eu. Aí eu acho que isso foi uma experiência com Deus. Ali aquela ação, então, que a Jo fez, aquela ação, então, que ela fez quando criança já determinava algo, né? Que ela não pegou hoje, né? Se não pegou hoje, vai pegar agora, né? Ela já estava determinando qual seria a área que Deus iria usar ela, né? E o chamado libertação, né? E é a área. E é assim, a outra parte, sempre pergunta para os convidados aqui. Você já sabe quais são os seus dons espirituais? Quais são, você sabe? O meu dom espiritual... A área que Deus mais te usa? A área que Deus mais me usa é visão, né? E quando o Senhor deu o papelzinho lá na igreja, foi entendimento de espírito. Mas a área que Deus mais me usa é visão profunda. Em sonho, e muitas das vezes é de olho aberto, tipo, a pessoa pisca quando pensa que não, já está Deus mostrando alguma coisa. Pode relatar alguma visão que você já teve de olhos abertos? Então, o dom dela é visão e no sonho ela tem a revelação, né, do que vai acontecer. Uma visão que eu tive, se eu não me engano, foi que até hoje eu lembro assim, que eu estava em casa, nesse tempo subia eu, a Camila, o Rafa, a Grace, a Massa, tudo para um monte. E a Sarinha também, na época, subia para o monte. O João Vitor. E o Cristiano, ele começou depois. Mas nesse dia, eu estava assistindo um filme antes de ir. Eu fui assistir um filme do... aquele homem do Hulk. Estava assistindo um filme do Hulk. E nesse tempo, a minha casa, que era lá embaixo, no terreno, era só um pedacinho. Não sei se vocês lembram. Que era só um pedacinho, não era a outra parte de trás. E ali, quando eu pisquei, aí eu vi o demônio quando saiu da televisão, que foi o Hulk, e ele falava que ia me matar. Aí ele veio e pegou no meu pescoço e eu comecei a gritar o Rafa. Rafa, me ajuda, Rafa, por favor, esse demônio vai me matar. Ele vai me matar. E eu comecei a orar ali. Aí eu comecei a orar, pedir para Deus. E ele sumiu, entrou dentro da televisão de volta. Ou seja, o demônio se materializou de dentro da televisão para fora. Isso. Eu acho que eu cheguei a contar isso para o pastor e para a missionária, não foi? Cadê o microfone?
Quietando. Saudando aí os irmãos que estão pela a live, né, irmãos? Pela rádio, a nossa programação não entrou. Está com algum problema. Os nossos programas agora são só de domingo, das 11 à meia-noite e meia. Amém? Glória a Deus. Saudando todos vocês aí. Em nome de Jesus, estamos hoje com ela, nossa irmã Joeline, a qual está sendo entrevistada aqui. E essa parte que ela relata é muito forte, né, irmão? Porque o que acontece? Você vai ver que Satanás ele se materializou, né? O Hulk é uma besta no mundo espiritual, tá? Que é uma incorporação ali, uma metamorfose que aquele homem sofre, e aquela besta ali, né, um personagem de ficção, né, e no mundo espiritual ele é um demônio, irmão. Pronto, esse é o assunto, né, e provou, e a Jo teve uma experiência espiritual de batalha aí com essa entidade, né, glória a Deus. E fora isso, Jo, a parte espiritual sem ser, ou você é mais conduzida para a batalha, ou tem alguma parte de alguma visão ou a revelação de sonho de Deus, de manifestação de Deus, né? Anjos de Deus, ouvir a voz de Deus, instrução de Deus, falar algo e acontecer, né? Sonhar e acontecer. Se você já teve essa experiência aí, fale para nós aí, fica à vontade. Sonhar em acontecer. Às vezes esses dias, que eu lembro desses dias, eu falei pro Rafa, eu acordei, né? E falei assim, Rafa, antes dele sair pro serviço, eu falei assim, Rafa, ele me acordou, aí eu me assustei com aquilo, aí eu fui e falei assim, ó Rafa, vigia lá no seu serviço, porque vai acontecer alguma coisa e você vai estar no meio. Quando acontecer, você vai ver o que eu estou te falando e não vai demorar. Aí eu falei assim, antes de você sair, você ora. Você ora a Deus, né? Se acordar cedo, você ora a Deus e vai trabalhar para Deus, né? Dar livramento, essas coisas para você. Aí ele, tá bom. Aí quando foi no mesmo dia, lá no serviço, aconteceu uma briga terrível, que o menino queria até colocar ele no meio. Aí ele já ligou para mim e falou, tá vendo? Tudo que você fala, né, acontece mesmo. Deus te usa. Aí eu falei, então, para você ver, vigia com as pessoas. Que eu estou lembrando agora, mas Deus já mostrou várias coisas para mim que aconteceu. Ali mesmo onde nós moramos, no dia que Deus tinha mostrado que ia levar um rapaz, não sei se o senhor lembra, que o senhor morava lá ainda, que eu falei assim, pastor, eu sonhei assim, que vinha um menino, e eu vi até um menino que ia levar, e quando eu acho que foi uns 3 dias depois, ou foi uma semana, aí levaram ele preso, não foi? Verdade. Tem mais, mas é porque agora eu não estou lembrando. Verdade. Pode fazer uma pergunta aí? Amém, glória a Deus. É notório que a irmã Jo, ela é um vaso na mão do Senhor, né? Deus usa ela de uma forma tremenda. E também eu acredito muito que é notório que foi o Evangelho que mudou a vida da Jo, né? Quando ela aceitou o Senhor, quando ela confessou o Senhor com 8 anos de idade. Amém? E hoje em dia, Jo, diante do cenário do Evangelho que está hoje em dia, diante de tanta heresia, de tanto falso profeta, de tantas pessoas deturpando a palavra do Senhor, Jo, qual seria, tipo assim, a sua opinião, uma estratégia para que hoje em dia nós, como cristãos, viesse levar o Evangelho a sério novamente,
Porque o que a gente vê hoje em dia parece que os bodes eles adentraram no meio do rebanho e estão ali para bagunçar, porque, olha, antigamente as pessoas quando sabiam que, olha, ali vai um cristão, ali vai um crente, tinham respeito. Hoje em dia não, as pessoas já olham para nós como hipócritas, como hereges, sabe? Então o evangelho, a gente está, é notório que as pessoas estão bagunçando cada dia mais o evangelho. Então qual seria, João, assim, uma estratégia para que a gente levasse o evangelho a sério novamente, da sua parte? Uma estratégia para levar o evangelho a sério. Eu vou voltar quando lá no Pernambuco, porque lá, quando eu cheguei aqui, eu não sabia quem era crente e quem não era crente. E lá é diferente. Tipo, lá acontecem muitas coisas diferentes. Eu não sei explicar a igreja lá. A consagração lá é às 6 da manhã, até às 9, né? E quando é dia eu não sei explicar essa parte. Mas a igreja de lá, eu acho um pouco diferente da igreja daqui. Porque, tipo assim, o pastor, ele é diferente. O povo da igreja que nós congregamos são diferentes. Mas olhando para as outras igrejas, parece que eles não servem a Deus assim, tipo, não tipo olhando as pessoas. Mas é o jeito, sabe, eu tô me enrolando toda, pastor, ele sabe falar. Tipo assim... É conduta, né? Isso, a conduta das pessoas. Conduta, vestimenta. Que bebe, fuma. Eu conheci uma pessoa que foi me levar na igreja e quando eu cheguei lá eu fiquei assustada, porque lá podia beber, podia dançar, podia fazer várias coisas. Aí eu cheguei aqui, eu fiquei assustada. Eu falei, oxe, mas que igreja que é essa? E aí foi quando eu conheci o Rafa que levou, né, para a igreja do pastor. Aí depois ele se afastou da igreja e eu comecei a ir para a igreja com a Camila. Tipo, eu me senti bem lá. Mas as maioria hoje estão levando o mundo para dentro da igreja. E lá no Pernambuco, eu falo assim que é diferente, porque as maioria das pessoas tem mais compromisso lá. As pessoas lá, elas oram mais, elas buscam mais, elas levam a sério. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu tipo assim, mesmo que eu não tivesse muita roupa, mas ele já vinha com roupa para nós começar a ir para a igreja, que nem a serva de Deus, tipo, não ir com as mesmas roupas, eles ajudavam as pessoas, entendeu? É mais ou menos como se fosse a igreja primitiva, hein, Diogo? Isso, já. A igreja primitiva da Bíblia. Isso, já ajudava ali, pegava roupa, pegava saia, para a pessoa já ir comportada para a igreja lá. Lá é assim. E aqui, às vezes, a gente olha assim, a gente fica assustada com as coisas, né? Mas agora eu já abri minha mente, já vi como que eram as coisas, tudo direitinho. Eles incentivavam, né, na verdade, a pessoa a entrar no padrão que o cristianismo pede, né? Nós não podemos ser objeto de escândalo, na verdade, né? E a santidade, ela vem, irmãos, em nós, como quando agora nós se conscientizamos que tanto no nosso corpo, como na nossa moral, na nossa índole, no nosso caráter, nós glorificamos a Deus. Então você passa a não querer ser a mesma pessoa, né? Mas ainda continua a tese que não tem nada a ver, que Deus, ele só quer o coração, né? Deus só quer o coração e o resto para muitos não importa, né? Mas na verdade, irmãos, não é dessa forma. Se Deus quer só o coração, todo ser humano tem coração, irmão, todos. Todo ser humano criado tem um coração. O que Deus ele quer é arrependimento das pessoas, mudança de vida, né? Atitudes
de libertação. E a gente falou algo enfático. Eu estive no Nordeste, né? Eu estive no Pernambuco em 2012 e os cristãos lá buscam muito, esse é o diferencial do cristão nordestino para o cristão paulista. Os trabalhos das igrejas começam muito cedo, existe a consagração às 6, existe uma tarde da bênção, existe culto, existe a vigília de oração, né? 2 horas de oração, louvor, 2 horas de oração, louvor, palavra, né? Então, verdadeiramente é diferente. Quero saudar os irmãos aqui que estão podendo vir pelo outro celular. Mas o Senhor Marcela Caires, Deus abençoe. Mas o Senhor Andréia, a paz do Senhor Pastor Felipe, Pastora Geisa. Paz do Senhor Marcinha, a Marcinha está aí, ó, amiga da Ju aí também, né? Está na live, está compartilhando, né? Glória a Deus, que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Uma também tem uma história muito forte, a Márcia, e Deus vai preparar para estar aqui com nós, né? Para rasgar o verbo aí, contar o que as pessoas querem saber. Muitas vezes as pessoas querem saber, né? A nossa história, ela serve de exemplo, modelo e de referência para outros, né? Glória a Deus. Ju, para você, a maior fatalidade até o dia de hoje. Algo que aconteceu, né? Algo que aconteceu que impactou muito, na verdade, a sua vida, né? E é coisa que você totalmente não conseguiu se recuperar ainda. Que houve uma perda sua, né? É uma perda muito grande. E eu creio que isso seja uma das coisas que mais dói, né? Mais dói. E graças a Deus que o Senhor ele estava contigo, né? E é o que muitos não sabem. As pessoas não sabem a fatalidade. E aí você, se você quiser falar que você perdeu, né? E qual foi o ano e o que hoje você sente dessa perda? A pessoa que eu perdi vai fazer um ano, né, que foi em 2021. Antes eu perdi minha avó também, mas a minha avó ela já estava velhinha, né? E aí eu já entendi mais. E a minha mãe, ela estava com 48 anos, né? Eu perdi ela, foi em 2021, dia 27/6 de 2021. E antes de tudo, antes dela partir, veio o sofrimento. E foi muito difícil. Até quando eu lembro, às vezes nem consigo falar. Porque foi onde que a gente se apegou mais, mesmo ela estando lá e eu estando aqui. Foi quando ela reconheceu que eu era da igreja, que eu servia a Deus, né? E ela começou a ficar doente, ela ligava para mim e pedia oração. Foi uns 2 anos antes, ela pedia oração, pedia para mim orar, falava que tinha medo de morrer. Eu abria a palavra para ela e Deus sempre confirmava que ia levar ela. Deus sempre falava que ia levar ela. Todas as palavras que eu abria para ela, eu lembro ainda as palavras, sempre eu abria Ezequiel 37,
abrir Isaías, que fala lá, que eu acho que é Isaías 11, que fala que Deus acrescentou dias na vida de Ezequias. E aí ela ainda falou assim para mim, mas você quer dizer que eu vou morrer? Só que ali eu não tive coragem de falar para ela. Eu falei, não estou falando isso. Né? Deus chegou a te mostrar, Ju? Deus chegou a me mostrar que ia levar ela. E ele vinha mostrando, só que eu não queria entender que era aquilo. Aceitar, né? na verdade. Né? Eu não queria aceitar que Deus ia levar ela. Eu falava assim, Rafa, minha mãe vai morrer. O Rafa falava, não vai. Confia em Deus, ela não vai, está repreendido. Você só fica falando coisa aí, tá pensando coisa, ela não vai levar não. Aí eu falava, vai sim. Aí eu tive um sonho, eu não sei que eu cheguei a contar para o senhor esse sonho, que ela estava sentada no sofá que tinha um rio, o rio estava muito sujo, e ela estava sentada do outro lado e um homem, que ela já teve um caso com esse homem. Ele estava abraçado com ela. E quando ele estava abraçado com ela, ele começava a olhar para mim e dar risada. Só que já fazia uns dias que eu tinha sonhado. Aí eu fiquei sem entender aquilo, só que aquilo vinha para mim e falava, intercede pela sua mãe, faz o apelo para sua mãe, eu vou levar ela. Sempre vinha. Aí eu no serviço, aí esse homem estava com o boné, ele tirava o boné assim, né? E começava a dar risada da minha cara, e segurando ela. E eu via sempre ela muito triste. Aí eu falava, meu Deus, minha mãe vai morrer e ela vai pro inferno. Minha mãe vai morrer e ela vai pro inferno, o que eu vou fazer? E para mim é muito difícil isso, né? Porque você saber que sua mãe vai morrer pro inferno, né? Aí eu estava lá no serviço com a Camila. Ela já tinha sofrido muito mesmo. A Camila estava trabalhando comigo esses tempos. E ali eu conversando com a Camila, minha irmã teve um sonho, né? Ela ligou para mim, né? Ligou para mim desesperada. Aí falou assim, oi, mana, tudo bem? Eu, tudo bem. Aí ela foi e falou assim, ela ligou, mandou um áudio chorando. Falou assim, eu tive um sonho com manhinha. Eu falei, o que você sonhou? Aí ela foi e explicou que sonhou que minha mãe tinha ido passar um dia lá e veio embora. Aí ela foi e falou assim, manhinha foi embora, só que eu sonhei com ela vindo. E ela estava indo embora. E quando chegava lá na frente, ela voltava. E quando ela batia na porta e eu abria a porta, aí ela dava tchau para mim e ia caindo. Aí caía, quando eu olhava, ela estava no chão morta. Aí foi na hora que a ficha caiu do sonho que eu sonhei. Eu falei, meu Deus, Camila, Deus mostrou para mim agora que minha mãe vai morrer e ela vai para o inferno. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não foi? Eu fiquei desesperada lá no serviço. Eu falei, o que eu vou fazer, meu Deus, e agora? Aí eu peguei e falei assim, eu já sei, eu vou no pastor, eu vou pedir para o pastor fazer como que fala? Uma oração de renúncia. Aí eu fiquei com aquilo o dia todo na minha mente. Eu falei assim, Camila, minha mãe vai morrer, Camila, não vai dar tempo eu chegar no pastor. Não vai dar tempo. Aí só que eu saí do serviço, eu já vim direto para cá. E quando eu cheguei aqui na sua casa, o senhor falou assim, já ouvi amanhã, não foi? Que amanhã eu vou estar no monte em retiro. Isso. Aí eu fui para casa, eu falei, Camila, por que o pastor não orou hoje? Por que o pastor não, né? Eu fui murmurando para casa, porque aquilo estava doendo em mim. Eu falei assim, Camila, por que o pastor não orou hoje? Não vai dar tempo, eu já estava sentindo. Eu falei, não vai dar tempo, eu cheguei em casa, fiquei desesperada. Aí eu cheguei em casa e coloquei a mão no muro. Quando eu coloquei a mão no muro, aí eu escutei a voz de Deus falando assim, só depende de você, o que você escolhe. Glória a Deus. Que você falar sim, ela vai viver. Se você falar não, ela não vai viver. Glória a Deus. Eu lembro que ele falou assim, você escolhe, você vai perder hoje para ganhar amanhã.
Só que ali eu não tive coragem de responder na hora assim. Eu pensei pra mim, isso é coisa da minha cabeça. Deus propôs para você responder, né? Se o sim ou não. Aí você chegou a falar isso daí. Deus falando assim, depende de você, né? Se você falar sim, né? Que podia ser hoje. Né? Ou se você falar assim não, que o destino da sua mãe estava na sua mão, não é isso? Isso. Aí ele falou, aí eu escutei quando a voz falou que eu ia perder hoje para ganhar amanhã. E eu ia escolher, tipo, que nem eu fosse escolher alguma coisa, eu tinha que escolher ou um ou o outro. Aí na hora eu falei, isso é coisa da minha cabeça. Eu comecei a chorar e já entrei para dentro e ali eu fui orar a Deus e o Rafa, calma, não vai acontecer nada não com ela não vai. Aí isso foi um dia de sexta-feira, quando foi no sábado. Foi o último dia que eu falei com ela, né? Ela ligou para mim, eu estava almoçando. Aí sempre eu falava com meus irmãos, falava assim para eles. Aí o dia no monte foi na sexta ou foi no sábado? Não, eu fui na quinta, na sua casa. Na sexta, nós foi pro monte. Aí o senhor fez a oração da renúncia, né, com ela. Aí nesse dia foi um impedimento para mim chegar lá no monte. Aí eu fui lá, que eu tinha esquecido dessa parte. Fui lá no monte, o senhor já estava lá me esperando. Aí o senhor orou por ela, que o senhor falou assim que ela tinha falado tudo direitinho, do jeito que o senhor tinha pedido, tinha reconciliado tudo, falado tudo. Aí depois desligou, aí o senhor falou para mim que Deus ia levar ela mesmo, não foi? Só que eu não lembro que foi na sexta ou foi no sábado, porque nesse dia eu não lembro mais que foi no sábado. Foi na sexta, aí no sábado teve isso daí que você está falando agora. Aí quando foi no sábado, eu estava em casa, aí ela ligou para mim, ela estava muito mal, aí eu falei para ela que eu ia viajar para lá, e ela falou para mim, não vem agora, deixa para vir só o mês que vem. Aí eu falei assim, mas eu quero ir agora. Ela, não quero que você venha agora. Aí estava a Thelma, eu acho que a Camila não estava lá, estava a Thelma, estava minhas cunhadas. Aí quando foi... Depois eu desliguei o telefone, falei que amava ela, que ia dar tudo certo, mas ali Deus já falava que não ia, nem que ia levar ela. E quando foi no domingo, de madrugada, eu cheguei a orar ainda, tudo direitinho com ela, falando que ia dar certo, para ela não desistir. Aí quando foi 5 horas da manhã, o rapaz que ela ficava com ele, levou ela para o hospital. Do hospital ela ficou na bombinha, né, que fala? Eu esqueci o nome. Como? Não, primeiro ela foi para o oxigênio. Aí depois ela foi entubada. Aí foi muito rápido. Quando foi no domingo, quando foi tipo umas meio-dia, ia dar meio-dia, eu acho. Aí eu tinha ido no Fernando. Quando eu estava no Fernando, o Rafa chegou com o celular lá e falou assim, olha aqui, ó, o Miguel tá ligando para você. Aí eu fui e falei assim, então deixa aqui que eu vou falar com ele lá em casa. Aí eu subi, fui para casa, que eu ia fazer o bolo das crianças ainda, que eu tinha ido comprar as coisas. Só que antes disso, eu estava lavando a louça em casa. Quando eu estava lavando a louça, o copo quebrou. Aí eu falei assim, Rafa, aconteceu alguma coisa. Aconteceu uma coisa muito séria, e foi com a minha mãe. Será que ela morreu? Aí nisso eu já fiquei meio assim, mas mesmo assim eu fui lá no Fernando, que eu estava focada também no bolo das crianças, que eu estava preocupada com ela, mas também eu, sempre quando é alguma coisa assim, eu foquei naquilo. Eu falei assim, vou focar no bolo, vou comprar as coisas do bolo para fazer o bolo das crianças. Aí eu voltei para casa. Quando eu voltei para casa, aí meu irmão já ligou chorando para mim. Aí foi quando ele começou a chorar, aí eu já entendi, fala, Dom, o que aconteceu? Aí ele já não conseguiu falar mais. Aí foi que ele falou, mãe, morreu, o que eu vou fazer? Aí eu já entrei em desespero, eu falei, eu não sei. Aí minha irmã estava grávida, na época eu falei para ele não pedir para ela. Eu tive que mostrar uma força que eu não tinha. O Rafa já ficou desesperado, aí o Rafa não sabia onde que ia, onde que não ia, aí ele falou, cadê o pastor? Aí eu falei, o pastor está no monte, o rapaz foi que ele correu, né?
e chamou o senhor, chamou a missionária, que vocês foram lá, que deram a força, né? Porque uma coisa que eu falo, muitas das vezes a gente julga o homem, né? Mas a gente não tem que olhar, às vezes, o defeito, né? Porque todos nós somos seres humanos, todos nós temos defeito. E uma parte, tipo assim, que sempre que, quando eu tô ali na pior, né? Vocês estão lá, a Camila tá lá, que quando ela souber, ela já desceu ali, já foi ajudando, já resolveu tudo da passagem. Eu não tinha dinheiro para viajar, não tinha de jeito nenhum, né? Aí meu patrão ligou, aí ela já falou das passagens, aí eu falei com ele já comprou, aí nós foi lá, mas mesmo assim, quando ela chegou lá, ela já tinha enterrado ela, porque foi muito rápido, eu não cheguei a ver ela, né? E foi muito difícil. E até hoje é uma dor que, eu não consegui me colocar na posição que eu estava ainda. Eu sempre questiono isso para Deus. Eu falo assim, Senhor, o Senhor levou minha mãe, mas eu não consigo me colocar de pé mais. Eu não consigo orar muito mais, eu não consigo. Irmãos. Aí não é fácil a parte da aceitação, né? Eu sempre falo isso, que aí a dor de quem perde, né? Só quem perde sabe a dor. Irmãos, na perda de um familiar ou de alguém que é da sua linhagem, na verdade, em parte, o consolo das pessoas não serve para nada, irmão. Né? Porque quem vai sentir a dor é a pessoa. Né? A saudade que vai sentir é a pessoa. E aí a Jo está declarando, né, que não consegue voltar ao princípio que ela tinha, porque Jo orava muito de madrugada, o Rafa também orava muito de madrugada, né? Eles oravam muito, eles clamavam muito, né, irmãos? E a fatalidade é como se, na verdade, não se recuperou ainda, né? Glória a Deus, mas eu creio que a Jo vai se levantar, porque a parte dela com a mãe ela fez, né, irmãos? Fez o que pôde e o tempo que pôde, né? E conseguiu salvar sua mãe. A oração que fez a mãe dela foi muito lindo, né? E creio que que a sua mãe, na verdade, se ela estivesse viva, né, ou se melhorasse, é que você prosseguisse, né, e continuasse. Porque os momentos que ela mais precisou, você utilizou a sua fé, né, intercedendo por ela, buscando por ela. E o mais precioso fez, né, conseguiu resgatar a alma de sua mãe na sua partida, né? E Deus, Ele é fiel, né, irmãos? Está entrando aqui, apóstolo Abraão, glória a Deus. Deus abençoe o apóstolo Abraão aí, um grande homem de Deus também. Pai do Senhor, irmã Ivete Júlio, dona Sueli, paz do Senhor, todos os irmãos. 00:30, nós vamos pegar um pouquinho de acréscimo aí de uns 7 minutos. E já vamos encerrar a programação, declarando aos irmãos que a programação é aos domingos agora, das 11 à 00:30. Amém? Em nome de Jesus. Seu maior sonho e atualmente a sua maior alegria, algo que te trouxe alegria. Meu maior sonho, algo que me trouxe alegria foi ter conhecido o Rafa, né? Trouxe muita alegria para mim, porque, nós, no começo nós brigávamos muito, mas depois que nós casamos, tudo mudou, né? E eu creio que Deus vai dar nosso filho, que é uma coisa que nós queremos muito, né? E isso, a alegria que eu tive mesmo assim foi ter salvo, ajudado a minha mãe, né?
ser salva, né? Porque é uma coisa muito forte, assim. Às vezes eu fico pensando assim, eu falo assim, Senhor, é tão difícil ganhar uma alma, né? Mas a alma preciosa assim mesmo que eu ganhei, né? Foi a primeira alma que eu ganhei, foi da minha mãe. E eu creio que eu vou ganhar dos meus irmãos também, né? Foi uma coisa que me deixou muito feliz, né? E eu assim, para eles eu sou espelho deles hoje. Tipo, eu era terrível e de repente hoje eu sou o espelho de cada um. Tipo, o que me fortalece cada dia é eu falar assim, Senhor, eu não posso desistir, eu não posso olhar para trás, porque eu tenho 6 irmãos, né, que confiam em mim, né, porque tudo que eles precisam, eles estão ali, Jô, me ajuda, ora por mim, né, só você que tem paciência, tipo, eles lá é só Jesus na causa, mas, tipo, que eu falar qualquer coisa, ele já para, ele já começa a fazer as coisas diferentes, já pede desculpa, coisa que eles não faziam, né? Sempre fala que quer vir aqui, quer conhecer as pessoas, quer conhecer a Camila, quer conhecer os pastores, quer ir para a igreja. Eles falam sempre assim, eu quero ir tanto ir para aí, principalmente o caçula, né? Que ele é deficiente, né? Ele está fazendo um tratamento, aí ele vai operar tudo, ele falou que só vai vir quando operar. E o sonho dele é estar aqui comigo para buscar Deus junto comigo. E isso eu me sinto muito feliz. Glória a Deus, né? Aí você vê que Deus é maravilhoso, né? Ela assumiu, né, agora o lugar da mãe. Eles veem nela, além de irmã, né, uma mãe. E a figura é materna agora, né? Glória a Deus. E é por isso que você não pode parar, né, Gil? Prosseguir, que vai ganhar essas outras almas aí, o nome do Senhor vai ser glorificado, né? São 00:34, irmãos, nós vamos finalizando a entrevista com a Jo, né? Foi uma entrevista carregada de emoção. A história da Jo é muito forte, tem coisas que ela não pode falar, né? A gente respeita, coisas que a gente já sabe, né? E venceu muitas coisas, né? Para estar aqui, né? Nós respeitamos essa parte, mas é muito forte a história da Júlia, é nem um prenúncio, né, do que muitos podem imaginar aí. Quero falar para a Jô assim que eu agradeço você, né, por fazer parte da minha vida, da vida da minha família, a minha esposa, os meus filhos, né, e contando aqui, já sendo grato, né, gratidão. Irmãos, em 2018, o que acontece? Eu tá em casa. Eu vim. Aqui é tudo ao vivo, estou respondendo até a coisa ao vivo aqui, meu Deus. Tá em casa. E aí o que acontece? 2018, irmãos, eu fui morar em Murato em 2016. Fiquei em 2016, 2017, virou para 2018. E em junho de 2018, eu vim morar aqui. Né? Ou em maio de 2018, eu vim morar aqui de novo. E aí passou um período, eu paguei 6 meses de aluguel. E eu não tinha, irmãos, mais como manter o aluguel da casa que eu estava, né? E aí eu ia embora. E a dona Thelma, que é a sogra dela, que é a mãe do esposo dela, do Rafael, né, me doou o espaço da laje para me fazer uma casa, né, ali. E uma das pessoas que cuidou de nós ali, né, tanto em tomar banho, comer, né, fazer alguma coisa por nós, foi a Joeline, né? Eu sou muito grato a isso, né? Muitas vezes ela
estava lá despreocupada, e a gente também em construção, e ela sempre ajudando, né? Não só ela como a dona Thelma, como uma família, né? Dando uma assistência para a gente. E os 2 anos que eu morei ali foi muito bom, trocamos experiências, choro, sorriso, né? E Deus é maravilhoso. Então eu sou grato a você por tudo que você fez também. A Ju tem um coração muito bom, né, irmãos? Já aconteceu também alguns contratempos, né? Mas isso daí é do ser humano. Existe fase da nossa vida que nós não compreendemos coisas e se chateamos, mas aonde, irmão, tem o amor ou o respeito, você conhece a pessoa de verdade, você sabe que algum processo de luta, né, algum contratempo entre você e a pessoa é passageiro, né? E nós temos que ser quebradores de protocolo, né? Não, tá lá. Nós temos que ser um quebrador de protocolo, e foi quebrado alguns protocolos, né? E glória a Deus pela vida da Joeline, né? Uma menina maravilhosa. Que Deus abençoe você, o Rafa. Eu creio que um dos maiores sonhos é a criança que Deus prometeu e que vai vir também. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, tá? E eu muito alegre pela sua vida. E foi um prazer. Eu pensei que ela não ia aceitar, né, irmão? Quando eu falei que ia entrevistar ela, que é um pouco nervosa nessa parte, né? E ela aceitou, né? E ainda mandei a mensagem achando assim que ela não ia vir, mandei mensagem no meio do caminho, dirigindo o carro, mandei ali, é hoje, hein, Julinha? É para estar hoje. E ela disse, não, amém. Então foi muito maravilhoso. Sou grato a Deus, quero falar que nós te amamos, que você nunca está só, né? Deus te deu família aqui em São Paulo, tem a sua família e tem nós, a família espiritual, seus amigos, pessoas que gostam de você, gostam de ir na sua casa, né? A forma que você os trata, né? E isso é muito bom, a recepção. E que Deus conceda o desejo do seu coração, te dando também sua casa, seu filho, e toda a posse de bênção esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Ronaldo, quer falar mais alguma coisa? Praticamente fazendo das suas palavras as minhas também. Profetizar sobre a sua vida mais maturidade, né? Que você consiga alcançar todos os seus objetivos, que você seja cheio do Espírito Santo, você, o Rafa, que vocês venham almejar os sonhos mais dignos do Senhor, que os planos do Senhor, Jô, venham ser concretizados e realizados na sua vida. Esse é o desejo do coração do seu amigo, do seu irmão em Cristo Jesus para você, amém? Obrigado por existir em nossas vidas, ser uma bênção, uma mulher de Deus. Foi muito bom poder conhecer um pouquinho mais da sua história e conte com as minhas orações em nome de Jesus, amém? Ju agora quer falar alguma coisa? Se despedindo já dos irmãos. Eu quero agradecer, né, a vida de vocês, de eu estar aqui, porque nem eu imaginava que eu estar aqui, porque eu sou muito vergonhosa. Quero agradecer, né, a vida da Camila, que sempre está comigo, né, minha irmã, minha amiga, nós já brigamos muito. Não vai chorar, Camila. Mas, minha irmã, Deus sabe de tudo, né? Deus que coloca as pessoas nas nossas vidas. Quero agradecer pela sua vida, pela vida da missionária, né? De ter me ensinado e ter me ajudado, sempre estar comigo ali, nos momentos bons, nos momentos difíceis. Quero dizer que eu amo vocês, né? Deus sabe que meu coração ama vocês de verdade. Tenho vocês como que fosse um pai, né? Que eu nunca tive, sempre eu falei isso para vocês. Quero agradecer pela vida do Ivonaldo. Ele chega lá em casa, né? No começo eu falei assim, o Ivonaldo deve ser tão chato, mas não é, né? Ele só gosta de atender um pouquinho. Mas eu quero dizer que eu amo você em Cristo Jesus, né? Seja bem-vindo na minha casa, meu esposo também ama você, né? Amo o pastor, sempre ele fala, missionária, né? E é isso, quero agradecer pela vida de vocês.
pela vida daquele ali também, que é o Dedê, né? Chegou agora também, mas eu também amo você em Cristo Jesus, tá bom? E amém. Glória a Deus, que Deus abençoe a Joeline. Pedir para a Viviane e a Camila dar um abraço aqui na Joeline. Glória a Deus, estamos encerrando a missionária Viviane. Um abraço. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A Fabiana também quer me dar um abraço para mim. Glória a Deus. Que Deus abençoe, irmãos, a todos. A Igreja Família em Cristo também, que ele sempre nos apoia aqui com a programação. Pastor Alexandre, Diaconisa Fabiana e toda esta família. Amém? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.